AIDS. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a... Indicador da Semana. Sejam todos bem-vindos ao Indicador da Semana. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, seja lá que horas os senhores e senhoras estão nos ouvindo. Quero agradecer essa enorme fanbase que a gente está cultivando e vem crescendo dia atrás dia, né? E quero agradecer quem está divulgando o canal, o podcast para seus amigos, e que a gente tem que manter esse esquema de pirâmide aí, né? Cada um indica para 3 pessoas e assim vai. E, né, lembrando aos nossos queridíssimos ouvintes e apresentando para os recém-chegados, o nosso programa funciona da seguinte maneira. Eu e o Lucas, toda semana, a gente passa horas e horas da semana procurando as notícias mais interessantes, e a gente dá uma dissecada nelas e fala um pouco sobre elas aqui, de uma forma mais descontraída, de uma forma mais leve, para você poder consumir esse conteúdo, obviamente, enquanto lava a louça. Muito boa noite a todos os nossos ouvintes, muito boa noite ao meu caro amigo Fábio. Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas notícias, especificamente uma notícia que eu me deparei ao longo da semana, que achei muito curiosa, que é a notícia de que o Partido Comunista Chinês revelou será permitido que os casais chineses tenham até 3 filhos. Mas por quê? Por que isso acontece? Se todo mundo já é sabido por todo mundo já que a população da China cresce de uma forma muito exagerada, muito acelerada. Sempre houve o risco de consumirem todos os recursos da Terra. Mas isso aconteceu por quê? Porque o censo, que era para ter sido realizado na China em dezembro de 2020, foi postergado em função de rumores de que ele mostraria uma primeira queda populacional em décadas. As autoridades chinesas olharam para esse dado e acharam que tinha alguma coisa errada. Isso está tão fora da realidade deles que eles tiveram que fazer uma revisão dos cálculos. Eles olharam e pensaram, não, isso aqui foi feito errado, não está certo esse número. E depois dessa revisão, eles viram que não houve nenhuma queda populacional. O que aconteceu foi uma menor taxa de crescimento populacional. Lembrando que esse censo ele é realizado uma vez a cada 10 anos. Então, esse dado ele é muito importante, servindo como um guia para a tomada de decisão das políticas de crescimento populacional lá da China. Eu acho que essa é uma ideia que podia pegar aqui no Brasil, né? Fazer censo a cada 10 anos, eu acho que ia nos ajudar também. Lembrando aí o nosso ouvinte que o Brasil não fez censo em 2020, não vai fazer censo em 2021 e talvez vai fazer em 2022. Talvez fosse uma ideia, né? Isso, a cada 15 anos, né? A cada 15 anos, é. A gente pega a criança quando ela nasce e ali na pré-adolescência ali a gente já tira uma ideia. E segundo a autoridade sanitária da China, a nova política de nascimento ela vai maximizar o papel da população em liderar o crescimento econômico e social e também vai endereçar os riscos da tendência declinante de fertilidade. Realmente essa notícia ela não era muito esperada, né? Pelo menos eu não esperava. Tendo em vista que lá em 2015 foi a última vez que eles mudaram a política de controle populacional de 1 filho para 2 filhos no casal, por casal. Então não era esperada essa mudança tão repentina de 2015 para 2021, sendo que essas políticas já existem desde a década de 70. Tem um escritor muito famoso, que também era um biólogo americano, chamado Paul Ehrlich, e ele escrevia sobre as consequências do crescimento populacional de uma forma catastrófica, tudo considerando os recursos limitados. Uma visão malthusiana. Uma visão completamente malthusiana, muito sensacionalista, de que a gente teria o mundo inteiro sofrendo com essa crise demográfica da China, de aumento populacional exacerbado, e quem pagaria por isso seríamos nós, né, os ocidentais. Os ocidentais, sim. Vamos colocar o Brasil nessa sacola. Só falta dizer que seriam os países desenvolvidos. Nossa, os países desenvolvidos. Aí a piada tava pronta. Mas um dos problemas que eu vejo nessa mentalidade catastrófica de que o crescimento populacional vai acabar com os recursos do mundo é enxergar o ser humano, cada ser humano, apenas como mais uma boca para alimentar, e não como um novo ser que é capaz de crescer, de produzir, de criar, de inovar e também, inclusive, de trazer novas soluções para esses problemas que a gente está tendo na humanidade.
E não são. A gente não é como os animais, que são somente bocas para alimentar. A gente também pode criar coisas. E assim como podemos desmatar árvores, também podemos plantar. Podemos depredar o meio ambiente, também podemos restaurar e renovar também o ambiente. Mas a grande coisa para se entender aqui é que a escassez do mundo, que é sinalizada pela alta de preços exagerada, ela pode também ser resolvida pelos próprios seres humanos, se eles agirem de forma criativa, com inovação, criando as mais diferentes soluções que a gente não consegue nem imaginar e nem prever. Nem mesmo as previsões catastróficas do Paul Ehrlich, que foi o autor do livro The Population Bomb, traduzindo a bomba populacional. E a gente tem previsões aí para 2100 de um mundo com 10 bilhões de pessoas, né? Eu quero deixar minha previsão aqui de que, independente do que a China fizer, o Brasil tá lascado. Essa é a melhor previsão de todas, é sempre certeira. Vamos entrar vendido em tudo no Brasil. Que é a garantia de sucesso. O que tu trouxe aí pra nós hoje, Fábio? Bom, hoje eu quero falar um pouco de... O número que eu trouxe, o indicador que eu trouxe, não é bem indicador, é um número, 150 milhões, né? 150 milhões de dólares, que é o quanto o Banco Central de El Salvador vai comprar de Bitcoin para tornar essa moeda, esse meio de transação líquido no seu país. Nossa, eu vi essa notícia e fiquei muito animado com isso. Eu queria saber o que tu tem a dizer. Sim, não, e pensa, né? Tipo, imagina se esse for um movimento de todos os países, todos não, mas se uma grande parte de países pequenos, como El Salvador, começar a adotar esse tipo de política monetária, né? Uhum. A gente ia ter, sei lá, um pedação relevante do mundo, né? Usando o Bitcoin, né? E quiçá, né? Daqui a algumas décadas aí a gente não veja as grandes moedas do mundo, ou talvez um Bitcoin ali na top 5, né? Bom, El Salvador virou o primeiro país do mundo a adotar Bitcoin. Eles já não tinham moeda própria, certo? Eles usavam o dólar. Então é um país, eu acho que já faz mais sentido fazer isso, porque eles já abriram mão da política monetária deles quando eles adotaram o dólar. E um dos motivos para eles terem fazido isso, imagina. Um dos motivos deles terem feito isso é o potencial, né, de ajudar os salvadorenhos que estão vivendo fora do país a transferir recursos para El Salvador, evitando essas casas de transferência, né? Ou possivelmente de uma forma mais barata. O governo acredita que isso vai trazer inclusão financeira, né? Vai trazer investimento, turismo, inovação e, consequentemente, desenvolvimento econômico para o país. O uso da Bitcoin vai ser opcional para os indivíduos e não trará risco aos seus usuários, né? Ou com o governo garantindo sua conversibilidade para dólares, justamente através de um trust, né, criado pelo governo, né, pelo Banco de Desenvolvimento de El Salvador, o Bandesal. Bandesal. Sobre essa lei, né, o Bitcoin vai ser aceito por firmas quando ele for oferecido como pagamento por bens e serviços. E o governo também vai aceitar, né, nos impostos. Também vão poder ser pagos impostos com Bitcoin. E isso começa em 90 dias, com uma taxa de conversão entre Bitcoin e dólar definida pelo livre mercado. Apoiadores da criptomoeda adoraram isso, né? A gente viu o melhor dia da Bitcoin nas últimas 2 semanas, depois dessa enxurrada de notícias negativas, né? Porém, a gente ainda não tem sinais imediatos de que outros países vão seguir Salvador, mas não acho que isso seja nem bom nem ruim, é só uma descrição da realidade, né? Não tem sinais imediatos, não quer dizer que não vai ter ou que vai ter. Mas se isso for uma tendência e isso virar uma bola de neve no mundo subdesenvolvido que pode se beneficiar de abrir mão da sua política monetária, a gente pode ver aí todo tipo de implicação, inclusive política, né, de tirar da mão dos governos esse poder de emissão de moeda, principalmente nesses países pequenos e subdesenvolvidos. El Salvador, que também fica no Ocidente, né? O legal de tudo isso, ao meu ver, é a descentralização do Bitcoin, né, que ocorre. A gente vê hoje em dia os governos, os bancos centrais imprimindo, injetando dinheiro na economia, dando cada vez menos valor ao papel moeda. E, pelo outro lado, a gente tem o Bitcoin, que é completamente descentralizado, que tem uma emissão já controlada, todo mundo sabe as regras que eles vai funcionar. Isso, e são lugares que normalmente a penetração bancária é muito menor.
do que em países desenvolvidos, né? Tem poucas pessoas com conta em banco e, cara, para criar uma carteira de criptomoeda, tu só precisa de um dispositivo, né, para conseguir se conectar na internet e deu, acabou a lista. Não precisa ter CPF, não precisa ter RG, não precisa ter cadastro em lugar nenhum. Outro ponto que eu acho interessante que tu comentou é sobre as taxas, né? Que elas se ajustam de acordo com a oferta e demanda pelo ativo. E não são simplesmente definidas por uma instituição. Isso é algo também que traz uma certa confiança para o sistema, né? O governo não vai poder fazer nenhuma intervenção desastrosa na economia, né? Às vezes é melhor deixar o paciente se recuperar sozinho do que dar um remédio errado, né? Um remédio sem eficácia comprovado. Então, essa dolarização, essa bitcoinização, se vocês me permitem, pode ser um problema em questões de macro ou estabilidade macro e financeira em muitos mercados emergentes. Mas, por outro lado, evita o tipo de prescrição equivocada. Eu sou o Fábio. E eu sou o Lucas. E até o próximo indicador.